Olá, queridos, amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, toda a sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite e continue em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Amados e queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero neste momento agradecer ao nosso bondoso e maravilhoso Deus pela oportunidade que nos é dada. Também quero agradecer a você que bondosamente, carinhosamente tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, na última postagem que fizemos, falamos sobre provação. Qual o propósito, qual o objetivo, qual o motivo de sermos provados por Deus? Sabemos que ser provado por Deus não é fácil encarar e viver o momento de provação. Mas a provação é para nos equilibrar na presença de Deus. A provação é para nos trazer maturidade. A provação é para nos trazer experiência. A provação é para nos causar equilíbrio na presença do Senhor. Então, eu sei que não é fácil ser provado, mas no momento em que estejamos sendo provados, não murmuremos, não desanimamos, não abandonamos os caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Nada acontece na sua vida, simplesmente por acontecer. Tudo acontece com objetivo. Tudo acontece com propósito. Tudo acontece por determinação do Senhor. Louvado seja Deus. Então não desanime, não murmure, não volte atrás, não desista dos caminhos do Senhor no momento em que você estiver sendo provado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se Deus está nos provando, é porque de fato Ele nos ama. E tudo exige um preço. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está vivendo um momento de provação, saiba que é mais uma experiência que você está tendo com o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E creia que a provação, ela não é permanente. A provação é uma passagem, é uma fase que o ser humano atravessa. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não desanimamos no momento que estamos sendo provados. Porque se estamos sendo provados, é para sermos aprovados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu peço que mais uma vez meditamos na epístola do apóstolo Tiago. Desta vez nós vamos continuar no capítulo 1, mais o versículo 12.
eu peço a você que analise cada detalhe deste versículo. Nós vamos entender, nós vamos compreender os benefícios da aprovação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos compreender o motivo de sermos provados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O versículo 12 nos diz desta forma: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado vem do verbo feliz. Feliz o homem, feliz o ser humano que suporta. Suportar é resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Suportar não é você estar vivendo a provação e abandonar os caminhos do Senhor. Suportar é superar, é resistir os momentos de dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o versículo, ele se inicia dizendo que bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança. O que é perseverar? Perseverar é você, mesmo diante de tantos problemas, mesmo diante de tantos obstáculos, você continuar prosseguindo, caminhando na presença de Deus. É você não desistir dos seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. É você continuar em busca daquilo que você almeja alcançar, que você almeja ter. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o versículo se inicia já nos orientando, nos alertando, nos advertindo, nos dizendo que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido e meu amado irmão, minha irmã e você que me assiste nesta oportunidade, saiba que aquilo que lhe disse agora há pouco, tudo tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Não se conquista as coisas com facilidade. Tudo se consegue com sofrimento. Tudo se consegue lutando, batalhando, dando o seu melhor, se esmerando para alcançar os seus objetivos. Quando nós conquistamos algo em nossas vidas com sofrimento, lutando para a gente conquistar, a gente aprende a dar valor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, às vezes, têm algo na vida, ou conquistam algo na vida, e não dá valor, porque não sofreu, não viveu momentos de dificuldade para conquistar aquilo que ele pretendia alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se ganha fácil, você não tem tantos cuidados como você suar, você correr atrás, você se esmerar, você se doar para ter aquilo que você pretende. Louvado seja Deus. Por isso que é necessário o ser humano lutar, batalhar, porque no momento que ele conquista algo com sofrimento, ele também aprende a dar valor. Então, o versículo é claro, objetivo, aonde o apóstolo Tiago nos orienta e nos alerta que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por que, irmão Lucivaldo? Por que devemos suportar? Por que devemos nos alegrar? Louvado seja o nome do Senhor. Por que temos que ser felizes quando estamos passando pelo momento de provação? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos já entender. Louvado seja Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido, não é antes. Perceba bem esses detalhes.
Louvado seja o nome do Senhor. Não é antes que você é beneficiado. Não, você tem que passar pelo momento da provação. E isso você tem que resistir à provação e chegar até o final da jornada. Você só vai alcançar os benefícios da provação, louvado seja o nome do Senhor, se você prosseguir até o final da provação, atravessar a provação. Veja o que o versículo diz, nos alerta e nos orienta. Porque depois de ter sido aprovado, perceba bem, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só depois de ter sido aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que você tem que suportar a provação. A provação, ela nos traz um benefício. É aquilo que antes lhe disse e volto lhes afirmar. A provação, ela traz o benefício. Por isso que Deus não prova ninguém sem propósito. Não, senhores. Ele prova com objetivo, com uma finalidade. Louvado seja o nome do Senhor. A provação é para que você, a cada dia, a cada momento, a cada detalhe da provação, você se aproxima de Deus, você se aproxima do céu, você conquiste das mãos do Senhor o seu objetivo. Louvado seja Deus. Perceba-se que o versículo é claro. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, para você receber, então, para você ter a oportunidade de receber das mãos do Senhor, você tem que passar pelo estágio da provação. Você tem que ser provado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no momento que você está passando pelo momento da aprovação, é aquilo que já lhe disse, que a aprovação não é permanente, a aprovação é uma fase na vida do cristão, louvado seja o nome do Senhor. Então, no momento que você passa a aprovação, você receberá das mãos do Senhor a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem a segurança, você tem a certeza, você tem a convicção de que você herdará do Senhor a vida eterna. Louvado seja Deus para todo sempre. Que pena que muitas pessoas não entendem isso aqui. Muitas pessoas não compreendem isso aqui e logo se desesperam. Louvado seja Deus no momento da provação. Logo desiste dos caminhos do Senhor. Eles não sabem o que estão perdendo. Eles não sabem o benefício que nos traz a aprovação. E aquilo que disse em outras vezes, em outros momentos, Deus não prova qualquer pessoa, meus irmãos. Deus prova aquele que de fato ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não prova qualquer ser humano. Porque nem todos resistem à provação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que existem pessoas sem experiência para contar. Por isso que existem pessoas que não têm uma base espiritual estruturada, firmada na presença de Deus, porque não passaram pela experiência da provação, não tem história para contar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a aprovação ela traz história para nós, como já disse, e nos traz experiência. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então veja bem, é aquilo que acabei de lhe dizer, aquilo que acabei de lhe informar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor prova-nos
porque de fato o Senhor nos ama. O Senhor nos quer bem. Louvado seja o nome do Senhor. Bom seria se todos nós compreendesse, se todos nós entendesse a finalidade da provação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muitas pessoas que quando começam a viver essa fase na sua vida, viver essa experiência na sua vida, olha o que eles dizem: Deus me esqueceu. Deus não me ama. Louvado. Eu tenho visto isso muito da boca das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Por alguns momentos de dificuldade que eles passam, momento de provação, eles dizem que Deus não lhe ama. Isso não é verdade. Nós somos amados por Deus. Deus nos ama. Deus tem um amor incondicional para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode medir a profundidade do amor de Deus pela humanidade. O amor de Deus pela humanidade é grandioso, que nós não temos nem como fazer comparação do amor de Deus pelos seres humanos. Então, esse versículo é um versículo que nos dá respaldo, nos dá segurança, nos traz tranquilidade, nos orienta, nos alerta e nos deixa claro, louvado seja o nome do Senhor, que nós devemos prosseguir caminhando na presença de Deus e temos certeza que no momento que somos provados é porque grandes vitórias iremos alcançar da parte do Senhor. Então você que me ouve, você que me assiste nesse momento, não reclame se você está sendo provado. Suporte com perseverança a provação. Porque depois de você ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. Mas será que a provação, ela vem da parte de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Sim, a provação vem da parte de Deus. Agora, aquilo que já disse na outra mensagem, você tem que entender o que é provação e o que é tentação. Deus nos prova, Deus não tenta ninguém, nenhuma pessoa Deus não tenta. Irmão, como você tem base para isso? Como você sabe disso? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia me dá respaldo para te dizer, para te confirmar que a tentação não vem de Deus. Leia comigo, medite com atenção, analise com bastante cuidado cada detalhe do versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Veja bem, aqui é tentação, não é provação. A provação, louvado seja o nome do Senhor, é para nos equilibrar, é para nos aproximar da presença de Deus. Já a tentação é outra coisa. Para que serve a tentação, irmão Lucivaldo? Para te afastar dos caminhos do Senhor. A tentação é para te distanciar de Deus. A tentação é para fazer você perder a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que todos nós, assim como somos provados por alguns momentos, nós somos também tentados. Por quê? Até o próprio Jesus foi tentado. Você sabe disso. Louvado seja o nome do Senhor. Até o próprio Jesus, que sendo Deus, foi tentado. Imagine eu e você. Será que um dia, será que a qualquer momento também não vamos ser tentados? Louvado seja o nome do Senhor. Ser seduzido, tentado a pecar contra o nosso Deus. Por isso que a Bíblia nos diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então a tentação é uma arma maligna, uma arma satânica, diabólica, para tentar nos tirar
da presença de Deus. Mas o maior é o que está comigo e com você do que aquele que está no mundo. Então, veja o que diz com atenção o versículo de número 13. Já estamos encerrando. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Veja bem, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está... eu estou sendo tentado por Deus. Não diga isso. Não abra sua boca e diga tamanha monstruosidade. Não atribui essa falta a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Procure entender, saber, conhecer, discernir, separar, dividir o que é tentação e o que é provação. Deus prova porque te ama. O diabo te tenta porque ele te odeia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele não resiste a você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que você deve entender, de fato, o que significa provação e tentação. Não vá confundir as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 13 é uma clareza para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E por que procede a tentação? De onde vem a tentação? O versículo 14 está explicando, está claro, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou ler nesse momento, porque o tempo não me oferece condições suficientes, porque você sabe que as nossas mensagens aqui, elas são rápidas, para não tomar muito tempo dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que nos assistem, mas a resposta está no versículo 13. Leia o versículo 13 com atenção e você vai entender, você vai compreender os motivos da tentação. Por que somos tentados? Louvado seja o nome do Senhor. Por que somos tentados? Por que somos seduzidos? Louvado seja o nome do Senhor. Por que somos, muitas vezes, convidados a tentar, a ser tentado? Louvado seja o nome do Senhor. Você vai passar a entender com detalhes. Leia o versículo 13, que você vai entender o propósito, o motivo da tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai compreender os motivos, o objetivo da tentação. Por que somos tentados? Então, só para endossar aqui as minhas palavras, eu quero mais uma vez dizer a você: está sendo provado? Entenda que é Deus te provando. Se está sendo tentado, entenda que é o maligno te provocando para te afastar dos caminhos do Senhor. Então é isso. Não confunda provação com tentação. A provação vem de Deus, a tentação do diabo. Mas resista à provação. Supere o momento de provação e resista à tentação. Porque se você resistir à tentação, você conseguir vencer a tentação, olha o que te aguarda, a coroa da vida. Quero deixar esta mensagem para você, para a sua vida, e que você analise com detalhe cada palavra. Só peço a você, mais uma vez, que deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. O seu comentário, o seu compartilhamento é de suma importância. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso objetivo aqui, o nosso propósito é que estas mensagens alcancem outras pessoas, que outras pessoas sejam abençoadas
pela mensagem da palavra de Deus. Então fique na paz, que Deus te abençoe e que te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo.